Arriégua, comadre e compadre, senta nesse banco de madeira aqui, acende esse lampião e prepara o coração, que vou contar um causo que até os mais corajosos da varanda vai tremer na base. Isso aqui aconteceu lá pras bandas do raso da Catarina, onde o vento assobia coisa que nem é desse mundo. Era uma noite quente, daquelas que o couro da cadeira gruda nas costas, quando seu Raimundo, caçador velho de guerra, homem que já enfrentou onça com nada além de um facão, sumiu no mato sem deixar vestígio. Só achamos a espingarda dele, toda retorcida, como se tivesse sido torcida por mão que não era de gente. E o pior, o rádio dele estava ligado ainda, transmitindo um uivo que nem cachorro, nem lobo, nem homem faz. Mas peraí, meu povo, antes de eu mergulhar nesse mistério, me conta uma coisa. De que canto do Brasil você está escutando esse causo? E olha no relógio aí, já passou das 11 da noite, porque história de lobisomem, depois que a lua sobe no céu, ganha um sabor diferente. E se ouvir algum barulho no telhado enquanto eu conto, não me culpe não. O sertão guarda segredo que nem os mortos quer contar. Bora então? Se segura na cadeira e bora pra mais essa prosa de arrepiar. Eu nunca vou esquecer aquele 13 de agosto, véspera do dia do caçador. O céu estava carregado de nuvens escuras, mas sem promessa de chuva. Só um calor abafado que deixava a pele grudenta. Estava arrumando as redes no alpendre quando o rádio velho da fazenda começou a chiar sozinho. No começo ignorei, achando que era interferência, até que a voz dele cortou o silêncio. Elias... Elias, tu tá me ouvindo? A voz de seu Raimundo vinha cortada, cheia de estática, mas dava para ouvir o medo escorrendo em cada palavra. Achei a toca deles na serra. Tem ossos aqui, Elias. Muitos ossos. E não são de bicho. Meu sangue gelou quando ouvi o barulho de fundo, algo entre um rosnado e um riso, tão baixo que quase não dava para distinguir. Se eu não voltar até o amanhecer, ele continuou, a voz cada vez mais fraca, pega meu diário debaixo do travesseiro e queima. Não lê, só queima. O rádio deu um pico de estática tão forte que fez o cachorro latir, e então... silêncio. Tentei chamar ele de volta, mas só tinha aquele chiado vazio. Foi quando olhei para fora e percebi. Os grilos pararam de cantar. Os sapos sumiram. Até o vento, aquele vento constante do sertão, tinha parado completamente. O ar estava pesado, com um cheiro doce e podre que eu nunca senti antes. Peguei a espingarda e saí para a varanda, escaneando o mato. Nada. Só a escuridão encarando de volta. Voltei para o rádio, girando o dial, tentando achar o sinal dele de novo. Foi quando percebi que o ponteiro estava travado na frequência 666, um canal que nem existia naquela velha radiola. E pior, começou a sair um som de lá, um uivo, mas não era de cachorro, nem de lobo. Era algo que imitava os dois, mas errado demais, como se quem tivesse fazendo aquele barulho nunca tivesse ouvido um animal de verdade. Desliguei o rádio na hora, as mãos tremendo. Na parede, o relógio de corda, aquele que o velho Raimundo me deu, parou exatamente às 11h34. O ponteiro dos minutos ficou tremendo no mesmo lugar, como se algo estivesse segurando. Foi então que ouvi os primeiros arranhões na porta dos fundos. Devagar, metódicos, como se quem ou o que estivesse lá fora soubesse exatamente onde eu estava e só estivesse me avisando. A noite ainda era jovem e a caça mal tinha começado. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordado na cozinha, com a espingarda no colo e um copo de cachaça que não mexia há horas. O cheiro doce e podre do mato tinha invadido a casa, impregnando até as paredes de taipa. Quando o sol finalmente raiou, juntei os homens mais corajosos da região. O Zé do Bar, o caboclo Marcelo e o rapaz novo, o Tico, que nem devia ter vindo. O caminho até a serra foi silencioso. Nenhum pássaro, nenhum inseto.
Só o barulho dos nossos passos na terra seca, que parecia mais alto do que devia. Encontramos o jipe de seu Raimundo abandonado perto do pé da serra, as portas escancaradas. O rádio ainda estava ligado, mas só emitia aquele chiado de antes, intercalado com sons que eu não queria reconhecer. Algo entre gemidos e estalos de ossos sendo quebrados. A espingarda dele estava no chão, mas não como ele deixaria. O cano estava torcido como um saca-rolhas, a coronha partida ao meio. As balas de prata que ele sempre carregava tinham derretido, formando pequenas poças prateadas no chão de terra. Foi o caboclo Marcelo quem viu primeiro. "Olha isso aqui", ele chamou, a voz mais fina que o normal. Nas árvores ao redor, marcas profundas descascavam a madeira. 5 sulcos paralelos, espaçados como dedos, mas muito maiores que qualquer mão humana. O cheiro de carne queimada era mais forte aqui, misturado com algo metálico, como sangue velho. Seguimos as marcas até uma clareira e foi lá que encontramos os ossos. Não eram de animal. Havia crânios humanos dispostos em círculo, alguns tão velhos que estavam amarelados, outros ainda com tufos de cabelo e pedaços de carne seca. No centro, uma pilha de roupas. A camisa xadrez de seu Raimundo estava em cima, manchada de algo escuro. O Tico, o menino novo, chegou perto demais. "Tio Elias", ele chamou, pálido, "os ossos estão cantando." E estavam. Um zumbido baixo saía dos crânios, como se o vento estivesse passando por eles, formando uma melodia dissonante. Foi quando o rádio do jipe lá atrás parou de chiar por um segundo. Uma voz que não era do seu Raimundo, mas que usava a garganta dele, disse claramente: "Elias." Todos nós congelamos, o zumbido dos ossos aumentou e juro por tudo que é sagrado. Os crânios se viraram lentamente, as órbitas vazias apontando direto para mim. O Tico começou a chorar baixinho. Peguei a camisa do seu Raimundo e recuamos devagar. Na volta, encontramos mais marcas nas árvores, agora formando palavras. "Volte amanhã", dizia uma. "Ele vai ter fome", dizia outra. O jipe não ligou na hora que tentamos. Deixamos ele lá e voltamos a pé, sob um sol que não aquecia. O diário do seu Raimundo, como ele disse, estava debaixo do travesseiro. Mas eu não queimei. Não ainda. Porque antes de fechar os olhos naquela noite, ouvi de novo os arranhões na porta. E dessa vez vinham acompanhados de um som que parecia uma voz tentando formar meu nome, sílaba por sílaba, como se estivesse aprendendo a falar. A luz do lampião tremia enquanto eu abria o diário de seu Raimundo, as páginas amareladas soltando um cheiro de mofo e algo mais. Um odor adocicado que me fez lembrar da clareira dos ossos. A primeira página tinha uma frase rabiscada com tinta vermelha escura. "Não siga os uivos que vêm do norte." Minhas mãos suavam enquanto virava as páginas, cada entrada mais perturbadora que a última. Em agosto do ano passado, Raimundo escrevera sobre encontrar pegadas que mudavam de forma, ao redor da fazenda abandonada dos Martins. Em outubro, descrevera um encontro com homens altos demais, que observavam sua casa da beira da mata, homens que desapareciam quando ele tentava se aproximar. Mas foi nas últimas páginas que o verdadeiro horror se revelou. Raimundo descobrira um padrão. A cada 7 anos, 7 pessoas desapareciam na região, sempre caçadores ou guias florestais, sempre na semana da lua cheia de agosto. Ele listara os nomes, com datas que remontavam a 50 anos atrás. O último nome na lista era o dele próprio. Abaixo, em letras trêmulas: "Eles me escolheram. Vi a caveira de osso brilhante hoje à noite. Sorriu para mim. Quando vierem buscar você, Elias, lembre-se, fogo e prata não matam, só doem. O segredo está no centro." O relógio da parede bateu 00:30 quando cheguei na última página. Uma foto antiga estava colada ali.
Um grupo de caçadores posando com uma onça abatida em 1973. Reconheci alguns rostos, todos nomes da lista de desaparecidos. No centro da foto, quase cortado pela borda, havia uma figura alta demais, com chapéu cobrindo o rosto. Suas mãos tinham dedos longos demais. Foi então que o diário começou a esquentar em minhas mãos. Manchas marrons nas páginas finais começaram a borbulhar, liberando aquele cheiro doce e podre. Joguei o diário no chão quando as manchas formaram palavras. Ele quer você agora. Do lado de fora, os cachorros começaram a uivar em coro. Não eram latidos de alerta. Era um som triste, quase de lamento. Quando olhei pela janela, vi formas se movendo entre as árvores. Altas, muito altas. E no meio delas, uma mais baixa, mancando, usando um chapéu que eu reconheci imediatamente. Era o chapéu de couro de seu Raimundo. O rádio na cozinha ligou sozinho novamente. Desta vez, a voz que saiu dele era claramente a de Raimundo, mas diferente, como se alguém estivesse aprendendo a imitá-lo. Elias! Abra a porta! Estou com fome! Minha mão tremeu sobre o fósforo. Raimundo pedira para queimar o diário, mas agora eu sabia demais. E no centro da última página, onde a foto estava colada, notei algo que não tinha visto antes. Um desenho minúsculo de um círculo de pedras no mapa da serra. Exatamente onde encontráramos os ossos. Os arranhões na porta começaram de novo. Mais fortes agora. E junto com eles, um som novo, o tilintar de balas de prata caindo no alpendre, como se algo estivesse despejando o cartucheiro de Raimundo lá fora. Eu sabia o que tinha que fazer, mas primeiro precisava ver com meus próprios olhos. Precisava ir até o centro. O sol ainda não havia nascido quando enfiei a faca na cintura e saí pela porta dos fundos, evitando a varanda onde as balas de prata continuavam a tilintar contra o assoalho de madeira. O cheiro doce e podre agora impregnava o ar como uma névoa, grudando na garganta a cada respiração. Levei comigo apenas o diário de Raimundo. Suas páginas agora inexplicavelmente frias ao toque, como se tivessem passado horas sob o gelo, e uma garrafa de aguardente misturada com sal grosso, preparação que o velho Benjamin uma vez me dissera ser útil contra maus espíritos. O caminho até a serra parecia diferente à noite. Árvores que eu conhecia desde criança assumiam formas distorcidas, seus galhos se entrelaçando como dedos ossudos acima da trilha. A cada passo, o zumbido que ouvira na clareira dos ossos ficava mais alto, não mais vindo do ambiente, mas dentro da minha própria cabeça. Um som de enxame de abelhas misturado com sussurros ininteligíveis. Quando cheguei ao local onde encontráramos o jipe abandonado, parei abruptamente. O veículo não estava mais lá. Em seu lugar, 7 pedras negras e lisas como obsidiana haviam sido dispostas em semicírculo, cada uma marcada com um nome gravado à faca. A última pedra dizia Raimundo, mas as letras escorriam vermelhas e frescas, como se a inscrição tivesse sido feita minutos antes. Foi então que os sussurros na minha cabeça se tornaram palavras claras. Entre no círculo, Elias. Prove que não tem medo. A voz era uma mistura horrenda da fala de Raimundo com aquele rosnado gutural que vinha do rádio. Minha mão tremeu ao puxar a garrafa de aguardente salgada. Bebi um gole. O líquido queimou como ácido, mas os sussurros recuaram por um instante. Avancei até a clareira onde encontráramos os ossos. O cenário que se apresentou me fez engasgar. Os crânios agora estavam organizados em pilhas perfeitas ao redor do círculo central, e no meio havia uma figura agachada, suas costas arqueadas sob o velho chapéu de couro de Raimundo. Seu Raimundo! Gritei, sabendo muito bem que aquilo não era mais ele. A figura se levantou com um movimento desengonçado, muito lento, muito deliberado. Quando se virou, vi que usava a pele de Raimundo como um casaco mal ajustado, pedaços do rosto dele pendurados como máscara rasgada,
revelando porções de algo escuro e liso por baixo. Os olhos eram pontos vermelhos brilhantes como brasas sob cinzas. Você deveria ter queimado o diário, a coisa disse, usando a boca de Raimundo de forma errada, as palavras saindo entre estalos de mandíbula deslocada. Agora você faz parte da história. Do chão ao meu redor, pequenas protuberâncias começaram a se formar, mãos ossudas emergindo do solo como plantas brotando em câmera acelerada. O zumbido na minha cabeça tornou-se um grito, e foi só quando senti os primeiros dedos esqueléticos fechando em torno dos meus tornozelos que entendi a verdade. O círculo de pedras não era um altar, era uma porta. E eu estava sendo convidado a entrar. A última coisa que vi antes de sacar a faca foi o diário de Raimundo caindo no chão, suas páginas se abrindo sozinhas na página central, onde um desenho que eu não notara antes mostrava 7 figuras ao redor de uma oitava, esta última claramente destinada a ser preenchida. O oitavo caçador, o oitavo nome. Os ossos cantavam agora em uníssono perfeito, e no meio daquele coral macabro, distingui claramente a voz de Raimundo misturada entre elas. Corra, Elias, enquanto ainda puder. Minha faca cortou o ar antes que os dedos ossudos conseguissem me arrastar para o chão. O grito que saiu daquela coisa usando a pele de Raimundo não era humano. Um som agudo como metal, raspando o osso, que fez os crânios ao redor estremecerem em suas pilhas. Joguei a garrafa de aguardente salgada contra o chão, e as chamas azuladas que surgiram iluminaram a cena por um segundo terrível. 7 figuras altas e desproporcionais agora cercavam o círculo de pedras, cada uma vestindo fragmentos de pele e roupas que reconheci dos desaparecidos ao longo dos anos. A criatura no centro rasgou o que restava do rosto de Raimundo, revelando seu verdadeiro aspecto, uma massa negra e brilhante como carvão molhado, com longos membros que se contorciam de maneira antinatural. O oitavo caçador completa o círculo. Sussurraram todas as vozes ao mesmo tempo, vindas das 7 figuras e da própria terra sob meus pés. Foi quando o diário de Raimundo, ainda aberto no chão, começou a queimar sozinho. Mas em vez de virar cinzas, as chamas consumiam apenas partes específicas das páginas, revelando um texto oculto escrito com algo que brilhava vermelho sob o fogo. Só o sangue do caçador quebra a maldição. Minha mão sangrava onde a faca a cortara durante o ataque. Olhei para o círculo, para as criaturas que agora se aproximavam com movimentos espasmódicos e entendi. Elas não queriam me matar. Queriam que eu completasse o ritual. Com um movimento rápido, mergulhei a faca na terra no centro do círculo, deixando meu sangue escorrer sobre as pedras negras. O efeito foi imediato. O solo começou a tremer e um vento quente surgiu do nada, carregando vozes que gritavam em línguas esquecidas. As criaturas recuaram, seus corpos tremendo como se estivessem sendo puxados para trás por fios invisíveis. A última coisa que vi foi o diário se consumindo completamente em uma labareda verde, e no meio do fogo o rosto de Raimundo, o verdadeiro, não a máscara de carne que a criatura usara, sorrindo tristemente antes de desaparecer. Quando acordei, estava deitado na clareira vazia, o sol da manhã filtrando-se pelas árvores. Não havia ossos, não havia círculo de pedras. Apenas minha faca cravada no chão e ao seu redor 7 marcas negras na terra, como queimaduras que formavam um anel quase completo. Voltei para casa cambaleando, meu sangue ainda pingando no chão da floresta. Na porta da fazenda, encontrei um presente deixado para mim. O chapéu de couro de Raimundo, limpo e intacto, com uma única bala de prata colocada cuidadosamente dentro. Agora, toda noite de lua cheia, eu escuto os uivos vindo da serra. Mas eles são diferentes, menos humanos, mais distantes. Às vezes, quando o vento está certo, até parecem estar chorando.
Deixei a faca cravada onde está no centro daquela clareira, porque uma coisa eu sei: o círculo está quebrado, mas não completo. E quando chegar minha hora, quando os uivos chamarem meu nome com a voz de Raimundo, eu irei. Não como caçador, não como presa, mas como o oitavo guardião, pronto para manter o equilíbrio por mais 7 anos. Até que o próximo caçador ouça o rádio tocar sozinho na noite e encontre um diário esperando para ser queimado. E assim, meus corajosos, termina o caos do seu Raimundo e do círculo maldito lá na serra. Ou será que não termina? Porque até hoje, quando a lua está cheia e o vento para de assoviar, os mais velhos da região juram que ouvem um oitavo uivo se juntando aos outros 7, mais forte, mais triste, como se tivesse pena do que faz. Eu mesmo, nas minhas andanças pelo sertão, já encontrei coisas que não devia. Pegadas que mudam de forma na beira do rio, rádios velhos que ligam sozinhos em casas abandonadas. Até uma caveira de veado toda engraçada, com chifres que não são de veado nenhum desse mundo, mas isso é história para outra noite. Agora me conta, meu povo, você já teve algum encontro com o sobrenatural aí na sua região? Já ouviu uivos que não eram de cachorro? Viu vultos que não eram de gente? Deixa aqui nos comentários seu relato. Quem sabe seu caso não vira a próxima história que eu conto aqui no canal? E se você for do Piauí, Ceará ou Tocantins, fica esperto. Quando o rádio pegar na frequência 666 e começar a chiar, não atende não. Pode ser seu Raimundo tentando avisar que a lua está cheia de novo e que a caçada vai começar. Não esquece de deixar seu amém para se proteger. Compartilha com quem tem coragem de ouvir e até a próxima história, se o sobrenatural deixar. Assombração boa não briga com o like, viu? Um abraço do seu contador de causos preferido e cuidado com o que uiva no escuro.